Fala pessoal, tudo bom com vocês? A gente está um pouco sumido, né? Pois é, aconteceram várias coisas aí na nossa vida, então a gente está de mudança. O tempo tem sido um pouquinho mais escasso, mas a gente continua aí presente no jogo e um pouquinho mais ausente aí na produção do conteúdo, mas estou trazendo de volta aqui para vocês a temática, principalmente quando a gente vai falar agora sobre competitivo, né? Obviamente, competitivo é um ramo bastante extenso, tem crescido bastante no COD Mobile, principalmente no cenário latino-americano. Tivemos algumas aí mudanças no que diz respeito ao campeonato mundial que vai vir aí para esse ano, com a introdução aí da região africana para o game. Então a gente está tendo sim um crescimento do jogo, um jogo que está aí já com 5 anos, indo para o seu sexto ano, e a gente tem o crescimento desse mercado e a necessidade de atletas que vão fortalecer esse cenário competitivo. Então, o cenário competitivo, como a gente já conversou anteriormente, a gente tem alguns tiers, né, que é onde a gente vai classificar os atletas e times, que vão de tier 4, onde é um tier mais casual, até tier 1, que são os atletas topo de elite, né? Quando a gente está falando comparado ao futebol, seria a Série A, tá? Mas a gente vai trazer aí uma série de vídeos onde a gente vai explicar passo a passo tudo a respeito do competitivo para vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito aí dos principais modos, tá? Então a proposta é que sejam vídeos mais curtos, onde a gente vai tirar aí algumas dúvidas para vocês e a gente vai começar aqui a trazer para vocês. Então, a gente está com localizar e destruir, a gente está com controle e com zona de conflito. Esses são os três principais modos quando a gente fala a respeito do cenário competitivo do COD Mobile de multijogador, tá? Geralmente a gente tem campeonatos que vão ser divididos ou no que a gente chama de MD5 ou MD7. O que significa isso? Melhor de 5 ou melhor de 7, tá? A ordem que se acontece os combates nesses mapas se dá com sendo o primeiro mapa zona de conflito, o segundo mapa localizar e destruir, o terceiro mapa controle, o quarto mapa o zona de conflito novamente, o quinto mapa um localizar e destruir novamente, e se for necessário a gente parte também para um novo controle acontecendo, tá? Basicamente, os principais campeonatos se dão nesse formato, certo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de zona de conflito, a gente vai falar um pouco a respeito desse modo e posteriormente em outros vídeos a gente vai trazer para vocês também o detalhamento das funções, melhores armeiros, a gente tem bastante tema para discutir aí a respeito de zona de conflito, localizar e destruir e controle. Então, inicialmente, a gente tem alguns mapas que podem ser utilizados na escolha do cenário competitivo. Não são todos os mapas do COD Mobile que você pode escolher para qualquer modo, tá? Então, quando a gente fala a respeito do zona de conflito, nós temos alguns mapas que podem ser utilizados. Então, a princípio, em zona de conflito, nós podemos selecionar como escolhas Apocalipse, nós podemos selecionar Hacienda, nós podemos selecionar Summit, que está aqui. A gente tinha anteriormente Hackney Yacht, que foi substituído recentemente por Slums, e a gente tinha Standoff, que foi substituído por Arsenal, que é aquele mapa que tem o barulho lá das portas abrindo e fechando. Ele era um mapa que foi bastante criticado quando ele veio anteriormente aí para game, mas hoje a galera já está um pouco mais acostumada a jogar. Esses são os mapas que estão em vigor atualmente para serem escolhidos quando a gente fala a respeito de zona de conflito. E vamos falar um pouquinho a respeito do que é esse modo, zona de conflito? Galera, a zona de conflito é muito simples, tá? Basicamente, a gente tem áreas que vão ser indicadas no mapa
por essas setinhas aqui, como indicado aqui na figura para vocês, que são pontos do mapa, regiões que você vai precisar, juntamente da sua equipe, dominar pelo maior número de tempo possível, tá? Quando a gente fala do zona de conflito na ranqueada, a gente está falando de basicamente 150 pontos que vão ser disputados aí pelas duas equipes. Já no cenário competitivo, a gente muda isso um pouco de figura e vai para 250 pontos a serem conquistados pelas equipes. Isso torna o jogo um pouco mais longo. Geralmente, quando a gente fala de zona de conflito em 250 pontos a serem conquistados, a gente está falando a respeito de 2 a 3 rotações pelo mapa por completo. Por que a gente fala rotação pelo mapa? Porque essas zonas que vão aparecendo, elas vão durar um tempo e elas vão mudando de localização pelo mapa. No geral, a gente fala que os mapas costumam ter de 4 a 5 zonas a serem conquistadas, que vão se alternando entre as mesmas zonas, tá? Elas têm uma ordem para acontecer. Então, por isso que muitos mapas, quando a gente fala as calls dos mapas, a gente fala P1, P2, P3, P4 ou P5, que isso a gente está indicando que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 ou ponto 5, tá? Basicamente, o objetivo da sua equipe é sitiar esses pontos que vão mudando ao redor do mapa pelo maior tempo possível. Então, não interessa muito para pontuação o número de kills ou se você morreu muito. Para o efeito de pontuação do jogo, isso não influencia, mas isso influencia sim para o que a gente tem referente à estratégia em campo, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de zona de conflito, essa é a nossa estratégia principal, né? Dominar o tempo por mais tempo possível. A equipe que primeiro conquista os 250 pontos é a equipe vencedora desse mapa, tá bom? Basicamente, a gente tem algumas funções dentro desse modo que a gente fala no próximo vídeo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se você tem interesse pelos conteúdos de COD Mobile, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos que também têm interesse pelo COD Mobile e se de repente você quiser montar um time para jogar, conta pra gente aqui nos comentários. Combinado? Até a próxima, pessoal. Aquele abraço, valeu, tchau, tchau!